Abra sua Bíblia, Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Hoje os adolescentes vão ficar aqui também. Glória a Deus. Jeremias 29, 11 diz assim: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Primeiro texto que nós lemos, Jeremias 29, 11, diz que o Senhor tem pensamentos, o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos, o Senhor tem alvos, o Senhor tem objetivos para cada um de nós. Quando nós fomos gerados, quando nós fomos criados, Deus já olhou para a nossa vida e Ele criou o Nelson e Ele falou: eu tenho um projeto para o Nelson. Eu não criei o Nelson simplesmente por criar, não. Eu vou criar o Nelson, eu vou dar um objetivo de vida para ele. Eu vou dar um projeto para ele, eu vou colocar nas mãos dele algo para ele fazer. Eu vou criar aqui a Cássia e vou instruí-la, eu vou colocar aqui, escrever os dias dela, eu vou colocar o meu plano para ela, eu vou escrever tudo o que eu quero que ela seja, os lugares onde eu quero que ela vá, onde eu quero que ela pise, o que eu quero que ela faça. Todos os projetos, meus e seus, já estavam escritos pelo Senhor. Quando nós nascemos, Deus, Ele já tinha preparado tudo para mim e tudo para você. Amém? Desde a salvação, Cristo morreu antes de nós, então a salvação já está preparada para todos nós, para toda a humanidade. O Senhor já preparou um modo de salvar. Então Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com propósito. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com propósito, que é um propósito, é um objetivo, é um significado, é um alvo. Um algo que você tem que alcançar, algo que você está desejando, algo que você está querendo. Isso é um propósito. Agora, um propósito não se alcança da noite para o dia. Para chegar ao propósito existe o processo. Para chegar ao propósito existe o processo. O propósito dessas crianças falarem aqui hoje o jogral, para que elas pudessem falar aqui, propósito, teve que haver um ensaio lá atrás, processo. Teve que haver um compromisso das mães trazerem as crianças, processo. Amém? Mas antes teve que haver o compromisso, seu mãe, de entregar a sua vida para Jesus, processo. Tudo isso faz parte de um propósito. Qual é o propósito final? O seu filho ser um instrumento nas mãos de Deus, o seu filho entregar a vida para o Senhor. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer ele não se desviará dele. Então, mãe, quando o seu filho vem e apresenta aqui, também faz parte de um processo que levará o seu filho a um dia estar talvez não em cima do altar necessariamente, mas ele estará lá fora sendo um instrumento nas mãos de Deus, falando muitas vezes não para a mãe dele, não para o pai dele, mas falando muitas vezes para um desconhecido, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma. Então tudo isso faz parte de um processo, que no final nos levará a um propósito final de toda a humanidade. Qual é o propósito final de toda a humanidade? Você sabe? Você vai descobrir hoje o propósito final de toda a humanidade: a nossa salvação. O propósito de toda a humanidade é sermos salvos. O meu e o seu propósito lá no final é sermos salvos. Até lá, nós estamos vivendo vários processos e vários alvos ao serem alcançados. Não sei se você já viu corridas de carro, por exemplo. Numa corrida de carro existem ali várias voltas que o carro dá em toda aquela pista, mas sempre há um ponto de partida.
Sempre há um ponto de partida e um ponto de chegada. Num determinado momento, a uma certa distância que o carro percorre, mesmo dando voltas, ele precisa parar, trocar os pneus, abastecer e seguir corrida. Quando você vai fazer uma viagem muito longa, por exemplo, se você for daqui a Belo Horizonte, você vai fazer no mínimo 2 paradas com o ônibus. Você entra no ônibus aqui em Aparecida, aí quando chega ali em Pouso Alto, o ônibus para, você desce, fica ali 15 minutos, e depois entra de novo e vai parar lá em Perdões, e desce e fica mais uma meia horinha ali, e depois vai do ônibus de novo até chegar em Belo Horizonte. Existem etapas a serem percorridas até que nós cheguemos ao propósito final. Assim também eu e você. Existem etapas a serem vencidas nas nossas vidas até que nós alcancemos o propósito final. E cada etapa é um objetivo a ser vencido. Você pode falar isso com seu irmão? Cada etapa é um objetivo a ser vencido. É um alvo a ser alcançado. Um adolescente, por exemplo, o Igor está aqui. Ele hoje está estudando na ETEC, daqui a 2 anos, 3 anos, ele estará fazendo mais uma formatura. Mas ele teve a formatura na creche, do infantil para o 1º ano, ele teve uma formatura. Aí quando chegou lá no 6º ano, acho que é 5º para 6º, sei lá, que eles bagunçaram tudo aí. No 5º ano, é porque na minha época era do 1º ao 4º, depois do 5º ao 8º e por aí vai, né? Aí chega no 5º ano, tem mais uma formatura, não tem? O que é essa formatura? É a celebração de uma conquista. É a celebração de um objetivo alcançado. E aí quando ele chega no 9º ano, o que tem de novo? Formatura. O que é essa formatura? Celebração de um objetivo alcançado. Celebração de mais uma etapa no processo. E um objetivo alcançado. E aí quando ele chegar depois do 9º ano, no 3º ano, o que ele encontra lá? Mais uma formatura. E aí ele vai e entra na faculdade, depois de vencida a faculdade, vem mais uma formatura. O que é isso? A conclusão de mais uma etapa no processo. E em cada uma delas, uma celebração. O processo faz parte da nossa vida. Você vai viver muitos processos na sua vida. Você vai viver muitos processos, muitas etapas, até chegar ao propósito final que Deus tem para você, amém? Mas entenda uma coisa, tudo o que você está vivendo hoje, faz parte do processo e da caminhada que Deus tem para cumprir o seu propósito final. Tudo o que você está vivendo hoje, faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Se nós estamos aqui hoje, nesse lugar, recebendo essa palavra, é porque essa palavra faz parte do propósito final de Deus para a sua vida, para a minha e para a sua vida. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o processo. Muitas vezes não sabem o propósito final. Você sabe qual é o propósito final? Você sabe aonde Deus vai te levar? Eu não sei. Deus tem me levado a muitos lugares. Deus tem me levado a muitos propósitos. Quando eu brinco muito, às vezes com o Igor falando, e às vezes com alguns outros irmãos também. Quando eu fiz seminário na minha vida, eu não imaginava ser pastor. Eu não fiz o seminário, eu vou fazer seminário, porque depois eu vou ser pastor, eu vou lá para Guaratinguetá assumir a igreja de Guará. Eu não pensava isso. Quando eu fiz seminário, nós 2 namorávamos. Fizemos apenas para conhecer, para falar bem a verdade, fizemos mais ou menos empurrados pela mãe dela, que era a diretora do seminário. Ela falou: vocês vão fazer seminário, porque é bom, que vocês precisam fazer. A gente foi e fez. Você entendeu o processo, você entendeu o propósito no final. A gente não sabia que há 17 anos atrás nós seríamos chamados para estar nesse lugar. E que depois de 17 anos estando aqui, eu chegaria hoje aonde eu cheguei, conquistando espaços que Deus me deu na nossa instituição, não para me glorificar, mas para a glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E eu tenho certeza, isso é
parte de um processo todo que Deus vai me levar muito além. E eu oro todos os dias dizendo: Senhor, eu estou disposto a viver a sua vontade. Toda vez que eu recebo um convite para assumir um cargo, uma função, eu sempre digo: eu estou disponível. Eu sempre digo: eu estou disposto. Da última vez, o nosso diretor de missões chegou para mim e falou: Elias, eu quero te fazer um convite para você assumir uma diretoria de missões. Você aceita? Eu na mesma hora eu disse para ele: pastor, eu já lhe disse e vou repetir, eu estou sempre disponível para aquilo que Deus tiver para mim. Então estou alcançando. Mas a gente não sabe qual é o propósito final. Irmão, Abraão não sabia. Pense você, Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você teria coragem de fazer como Abraão? Deus fala com você: sai daqui e pega a Dutra. Para onde? Para baixo ou para cima? Sentido Rio ou São Paulo? Ah, vai dirigindo. Sentido Rio, vou parar onde? Vai indo. Foi mais ou menos isso que Deus fez. A gente muitas vezes não entende o propósito final, talvez você não saiba. Mas Deus tem um propósito final para cada um de nós. Sabe, quando nós tivemos o Igor como filho, nós não imaginávamos que um dia ele estivesse aqui em cima tocando bateria. Na verdade, eu tentei empurrar o teclado nele, que eu olhei e pensei: na igreja já tem 2 bateristas, mais 3. E eu tentei empurrar o teclado, eu arrumei o teclado, eu pus o teclado lá na sala de casa, eu ensinei alguma coisa de teclado para ele. Mas esse não era o propósito. E hoje está aqui em cima tocando bateria, não concorrendo com os outros 2 bateristas, porque não é uma concorrência, é uma somatória, porque quando um não pode, o outro está aqui, e eles estão se revezando, para que hora um está aqui em cima, conduzindo na bateria, o outro está embaixo adorando, e eles vão se revezando, e o reino de Deus vai crescendo e sendo glorificado. Eu tenho certeza que quando os meus pais me geraram, eles não imaginaram que um dia eu estaria aqui, nessa igreja, servindo ao Senhor e pastoreando. Mas tudo faz parte de um processo e de um propósito eterno em Deus. Deus sabe e vai fazer de tudo para que você alcance o propósito que Ele tem para a sua vida. Diga isso para o seu irmão: Deus irá fazer de tudo para que você alcance o propósito dele. Isaías 41, versículo 10, olha o que diz esse texto. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Qual é o propósito que Deus tem para você? O que você tem ouvido de Deus? Aonde você espera que Deus vá te levar? Meu irmão, creia, Deus vai te ajudar a chegar lá. Talvez você pense: mas é difícil. Não temas, porque Ele é com você. Talvez você imagine: não vai dar certo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Talvez você olhe para suas forças e se imagine: eu sou tão fraco. Ele te esforça, Ele te ajuda e Ele te sustenta. Sabe por quê? Porque o propósito é dEle. É Ele quem tem chamado você. É Ele quem tem colocado um objetivo na sua vida. É Ele quem tem colocado um propósito no teu coração. E todo o propósito que Deus nos dá, Ele sustenta. Ele sustenta. Por quê? Porque o cumprimento do propósito é a conclusão do projeto de Deus na minha vida. Vocês acham que Deus falha o plano dele? Você imagina Deus falhando no plano dele?
Você acha que Deus quer falhar? Você acha que Deus vai criar um ser humano, criar o Pablo, e depois olhar para o Pablo e falar assim: ih, falhei? Você acha que Deus quer fazer isso? Não, Deus quer olhar para o Pablo e olhar para ele e falar: servo bom e fiel, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, este é um instrumento nas minhas mãos. É isso que Deus quer falar a teu respeito, meu irmão. Deus quer olhar para você e dizer: essa é minha filha amada, esse é o meu filho amado, quem tem cumprido o meu propósito, em quem eu tenho prazer. Deus te ajuda, Deus te sustenta. Então não olhe para a dificuldade do processo, entenda o propósito que Deus tem para a sua vida. No final tudo vai valer a pena. Olha, seja um servo bom e fiel. Seja um servo bom e fiel. Você tem ali a parábola dos talentos, onde cada um recebe 5, 2 e 1 talento. E o Senhor depois chega a prestar contas. E aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, granjeou esses talentos. O de 5 entregou 10, o de 2 entregou 4. E sabe qual foi a palavra que eles ouviram? Servo bom e fiel. Sabe qual é o servo bom e fiel? Servo bom e fiel é aquele que cumpre o seu propósito. Sabe qual é o melhor prato que você tem na tua casa? Prato mesmo, objeto. Sabe qual é o melhor prato que você tem na tua casa? É aquele que cumpre o propósito. Sabe qual é a melhor panela que você tem lá na tua casa? Não é a panela velha não, tá? Mas é aquela que cumpre o propósito. Essa é a melhor panela que você tem na tua casa. Você compra uma frigideira. Você já passou por essa experiência. E aí você vai fritar um ovo. De repente o ovo gruda tudo. Irmão, tem gente, assim, já me disseram que tem a mão também de quem está fazendo. Porque eu já vi falar que tem gente que frita o ovo até e o ovo não gruda. Eu não sei como eles fazem isso, mas se tem uma coisa que eu não me dou bem é com frigideira que fica grudando o ovo. Aí você vai lá, compra aquela frigideira, bota lá o tanto de óleo que você sempre tem costume de colocar, quebra o ovo lá em cima. De repente você vai ver o negócio está tudo grudado. Aí você vai, pega uma espátula e vai tentando soltar aquele ovo ali, e o negócio não solta. Aí você se estressa, vira o óleo todo em algum lugar. Se tiver jeito, você joga o óleo fora, acaba de misturar o ovo ali e faz um ovo mexido, transforma o que você queria fazer. Aí você vai lá e tem aquela outra frigideira, você compra aquela com teflon duplo, aquela frigideira que eles dizem que frita tudo sem óleo, que não gruda nada. Você põe ela lá no fogo, quebra o ovo lá em cima, o ovo fica dançando na frigideira assim. Qual que cumpriu o propósito de fritar o ovo? Essa que é boa, meu irmão. Essa que é boa, é a que cumpre o propósito. Microfone bom é o microfone que cumpre o propósito. Cadeira boa é a cadeira que cumpre o propósito. Servo bom é o servo que cumpre o propósito. Servo bom é que cumpre o propósito que Deus tem para ele. Ei, não é o propósito que o pastor está te dando, não é o propósito que o líder está te dando, não é o propósito que o seu pai te deu, não é o propósito que o seu irmão te deu, nem é o propósito que você tem no seu coração, mas é o propósito que Deus tem para a sua vida. É o propósito que Deus te criou, é o propósito que Deus te chamou para cumprir. O servo bom é o que cumpre o propósito de Deus, não o propósito dele. O servo bom é aquele que cumpre o propósito que Deus tem para ele. Não é o propósito. A gente serve para muita coisa. Eu hoje estou aqui tocando violão. Mas eu já entendi que o meu chamado hoje não é tocar violão. Deus está me movendo para o meu propósito, para o meu próximo propósito, vamos dizer assim. A gente passa por vários propósitos nas nossas vidas.
Aquela panela velha que não serve para mais nada, entrega na mão do Nelson. O Nelson transforma ela. E quando ela não servir para mais nada, você fura os fundos dela, enche de terra e planta uma planta lá dentro. Mais um propósito para aquela lata velha que estava lá. Serve para um monte de coisa. Irmão, seja como Cristo que declarou: está consumado. Seja como Jesus que lá na cruz ele declara: eu concluí a obra. Seja como Paulo que disse: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Seja alguém que no final dos seus dias pode olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor, porque eu cumpri o propósito. Obrigado, Senhor, porque eu cheguei lá. Meu irmão, talvez você está aqui nessa noite cumprindo alguns propósitos de Deus. Talvez você já chegou em alguns lugares. Não o teu propósito final. O nosso propósito final, já disse aqui, é a salvação eterna. Até lá nós estamos num grande processo. No meio desse processo, vários propósitos menores. Talvez você já alcançou algum propósito menor. O primeiro propósito menor que nós alcançamos é quando nós levantamos a vida as mãos para o Senhor Jesus. Entregamos a vida para Ele, dizemos: Senhor, eu me rendo a Ti e Te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Esse é o teu primeiro propósito. E aí depois você se batiza, o seu segundo propósito. E aí depois que você se batiza, você começa a buscar trabalhar para o Senhor, fazer algo para o Senhor. O teu próximo propósito. Talvez você já chegou em algum desses. Será que você pode ser grato a Deus? Será que você pode dizer aí algumas palavras de agradecimento ao Senhor por ter já alcançado alguns propósitos em Deus? Faça isso agora. Agradeça a Deus, porque nós precisamos completar a nossa carreira e sermos gratos durante o processo. Louvado seja o nome do Senhor. Complete a sua carreira. Complete o seu propósito, aquilo que Deus te chamou para ser. Chegue ao final. Não tenha pressa de chegar no final. Chegue lá no tempo de Deus. Mas até chegar lá, eu tenho uma frase para você: desfrute do processo. Até chegar ao seu propósito, desfrute do processo. Por quê? Porque o processo é cheio de desafios. Cheio de desafios. Todo processo nos desafia. Todo processo nos desafia. Mas Deus está conosco em todo momento. Quando você entra no propósito de Deus, você vai passar por um processo. Durante esse processo, Deus está com você. Durante o processo todo da caminhada, Deus está com você porque Ele é teu Pai. Deus está com você por causa de Isaías 41:10 que nós lemos: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele está com você durante todo o processo. Desfrute do processo. Você já teve a experiência de andar de carro dirigindo numa estrada bonita? Já teve essa experiência? De repente você está andando de carro, e aí você começa a contemplar as árvores, e aí você vai vendo o sol, vai vendo os campos. Desfrute. É muito bom muitas vezes quando a gente, ao invés de sentar ali no volante, você senta no banco do passageiro. E ao invés de estar se preocupando com a estrada, você está se preocupando com a paisagem. Você observa coisas que você não costuma observar. Você percebe coisas que você não costuma perceber. Meu irmão, na nossa vida deve ser assim. Quando Deus se senta no banco do motorista e nós nos assentamos no banco do passageiro, sem nos preocuparmos aonde iremos chegar, porque quem é o motorista é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então não se preocupe com a estrada, se preocupe com o processo, se preocupe com aquilo que Deus está fazendo você enxergar, você perceber ao longo da caminhada. Desfrute do processo. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que eu preciso
me preocupar ou desfrutar do processo. Por quê? Porque o processo me aperfeiçoa. Romanos 5, versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O processo te aperfeiçoa, o processo te prepara para o propósito. Quando eu estou vivendo o processo, eu me torno experiente e vou me amadurecendo para o propósito. Moisés passou pelo processo, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, para liderar o povo por mais 40 anos. José passou pelo processo, teve sonhos com 17, depois foi vendido pelos seus irmãos, teve um processo todo de prisão, de calúnia, até chegar a ser governador no Egito. Processo. O nosso Deus trabalha com processo. Jesus passou pelo processo, para que a humanidade pudesse ser salva. Qual é o objetivo final? Salvação de todos. Para que a humanidade pudesse ser salva, o que Jesus precisou fazer? Abrir mão da sua glória, nascer como homem, viver como homem, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia como Cristo, e garantir a nossa salvação. Jesus passou pelo processo, os discípulos passaram pelo processo. Ei, Jesus não chegou para Pedro e falou: Pedro, vem cá, Pedro, agora você é Pedro. Pedro, vem, para onde eu vou? Você vai pescar homens, pode ir, vai com Deus. Eu sou Jesus, a quem vim para te salvar, e a partir de agora, se você entregar sua vida para mim, você vai ganhar vidas para Jesus, e pode ir, que eu vou ficar daqui. Não, Jesus não fez isso com Pedro. Jesus chamou Pedro para perto dele, porque quem chama você para o propósito, ele te conduz por todo o processo. Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, eu te farei um pescador de almas. E quando Jesus fala para Pedro: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de almas, Pedro entende aquilo, Pedro começa a seguir Jesus. Pedro não era um pescador de almas, mas Jesus transformou Pedro num pescador de almas. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus te chama para um propósito, Ele te garante durante o processo. Quando Jesus te chama para um propósito, Ele garante você, Ele te ensina, Ele está com você, Ele te ajuda durante todo o processo, porque Ele não quer que você falhe, Ele quer que o processo seja cumprido. Amém? Deus garante provisão durante o processo. É por isso que você tem que desfrutar do processo, porque quando você está no propósito, Deus tem provisão. Eu já fiz algumas viagens, e uma viagem que eu fiz foi com o meu diretor de missões, e eu me lembro que eu sentei dentro do banco do carro assim, e ele aqui. Aí teve uma hora que a gente ia dirigindo, ele ia dirigindo até o horário do almoço, depois eu dirigia a parte da tarde. Aí ele falava assim: acha no celular aí um restaurante para a gente comer. Aí eu ia, pegava o mapa do aplicativo do celular, e aí, ó, tem esse restaurante aqui, como é que é? Ah, parece que é bonzinho. Não, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Ó, tem esse aqui que estão falando aqui que é muito bom, vamos parar lá para ver. Paramos, olhamos o lugar, ele olhou e falou: não quero parar aqui não, vamos para o outro lugar. Aí chegamos num outro, ele olhou: vamos comer aqui. Eu falei: mas esse é caro. Ele falou: não tem problema não, sou eu que estou pagando, senta aí e come. Irmão, amém? Quem me chamou para a viagem foi ele.
eu vou sentar e vou comer. Aí na hora que eu estou servindo o meu prato, deixa eu concluir a história. Na hora que eu estou servindo o meu prato, era um lugar lá que era à la carte. Aí eu servi o prato e tal. Na hora que eu botei o prato na balança, a menina falou assim: olha, nós temos aqui também à disposição de vocês, se vocês quiserem, uma bisteca bovina, né? E se você quiser, a gente pode servir um para você também. Aí eu virei para ela e perguntei: quanto é essa bisteca? Ela falou assim: é R$ 35 cada bisteca. Aí eu, só um minuto, peguei o prato, fui lá na mesa, falei: chefe, o senhor viu que tem uma bisteca também? Eu falei, ele falou: eu vi, eu pedi uma. Aí eu falei: mas chefe, é 35. Esquenta não, vai lá e pede a sua, senta e come, menino. Fui lá: moça, traz uma bisteca melhor que você tiver para mim, faz favor. E sentei e comi, meu irmão. E adivinha quem pagou a conta? Foi o chefe que pagou a conta. Por quê? Porque quem te chama para o propósito, ele te garante no processo. Entenda isso: quando Deus te chama para um propósito, Ele te garante no processo. Isso é algo que você precisa entender em Deus. Quando Deus me chamou para Guaratinguetá, eu estou vivendo o propósito de Deus. Ele me garantiu até aqui, e eu tenho certeza que Ele continuará me garantindo, porque eu estou vivendo o processo que Ele me chamou para viver, para alcançar o propósito que Ele tem para a minha vida. Todo pai garante o processo do seu filho. Pai que é pai garante o processo do seu filho. Pastor, por que eu não estou conseguindo? Esse é o ponto que eu quero chegar nessa mensagem. Porque Deus está envolvido com propósito. Deus não está envolvido com carência. Tem muita gente que quer ser suprido nas suas carências. Deus não supre carências, Deus supre propósitos. Deus supre propósitos. Deus responde às nossas orações que estão relacionadas ao propósito dEle para as nossas vidas. Toda oração que eu fizer, direcionada ao propósito que Deus tem para a minha vida, Deus irá atender. Mas toda oração que eu fizer, que estiver relacionada ao meu propósito, ou ao propósito que outro tem para mim, pode ser que Deus não responda. Pastor, como assim? Tiago capítulo 4, versículo 3. Olha o que está escrito: pedis e não recebeis. Por quê que tem gente que pede e não recebe? Porque pede mal. Ah, então não sabe pedir? Não, é porque pede para gastar nos seus próprios deleites ou prazeres, nas suas próprias vontades. Começa a pedir algo que esteja relacionado ao plano de Deus para a sua vida. Não vai demorar para chegar. Eu garanto a você. Se você começar a pedir algo que está relacionado ao plano, ao projeto de Deus para a sua vida, não vai demorar a chegar. Se você começar a pedir para o Senhor, irmão, por mais absurdo que seja, por mais complicado que seja, mas se estiver relacionado ao projeto de Deus, pode pedir e pode esperar, porque vai acontecer. Se Deus tiver um chamado na tua vida, vou lhe dar um exemplo. É projeto do Senhor ganhar essa cidade inteira, e eu tenho certeza disso. A Bíblia diz que o Senhor quer salvar a todos, que nenhum se perca. Então Deus quer salvar essa cidade inteira, amém? Se de repente você começar a orar e dizer: Senhor, me dá um carro para me levar as pessoas para a igreja. Senhor, me dá um carro para me levar as pessoas para a igreja. Me dá um carro para me levar as pessoas para a igreja. Não vai demorar muito, o carro vai chegar. Agora, se o carro chegar e você não cumprir o propósito, cuidado, Deus pode tirar ele de você. Se aquilo que está relacionado ao propósito você pedir e Deus te der e você não cumprir, você corre um sério risco de Deus tirar de você. Parábola dos talentos: o que tinha um talento, o Senhor deu,
mas ele não foi um servo fiel, ele não cumpriu o propósito. O que aconteceu? O Senhor tirou dele e deu para o que estava cumprindo o propósito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Mas eu preciso entender que Deus garante, Deus me garante no processo. Aquela viúva do azeite, você lembra a viúva da multiplicação do azeite? Enquanto tinha vaso para ser cheio, o azeite não parou. Enquanto o processo está acontecendo, o azeite não parou. Deus garantiu. Qual foi o chamado de Sansão? Julgar, derrotar os filisteus. Meu irmão, qual foi o projeto? Qual foi o cumprimento do projeto? A Bíblia diz que Sansão já estava cego, já estava sem forças, estava preso no palácio, mas lá, correndo, empurrando um moinho de moer cana. Você sabe o que é moinho de moer cana? Sansão estava lá, empurrando aquele negócio, cego e servindo de chacota, mas ele ali empurrando. A Bíblia diz que o Senhor, que Sansão, ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá mais uma chance de cumprir o propósito, me dá mais uma chance de cumprir o meu chamado, me dá mais uma chance de finalizar o meu processo, me dá mais uma chance de finalizar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E Deus dá uma chance para Sansão. A Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer, e num determinado dia, ele entra nas portas do templo, do palácio, e ele segura duas colunas, e a Bíblia diz que ele consegue empurrar aquelas colunas, e ele derruba todo aquele palácio. E a palavra do Senhor diz que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida, cumprindo o propósito que Deus tinha para ele. Entenda, Deus te garante durante o processo, se você estiver vivendo no propósito de Deus, se você estiver buscando o propósito de Deus, Deus te garante no processo. Mas não fuja do propósito. Não fuja. Enquanto você está no propósito, Deus tem provisão para você. Enquanto você está no propósito, meu irmão, Deus tem provisão para você. Deus vai nos direcionar para o propósito que Ele tem para nós. Entenda. Deus vai te direcionar para lá. Você veio aqui, você faz parte dessa igreja, você acha que é por acaso? Não é. Não é por acaso. Você está aqui hoje, você acha que é por acaso? Não, não é por acaso. Deus te trouxe aqui, e faz parte do processo de Deus na sua vida, porque Ele nos direciona para aquilo que Ele tem para nós. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus está te aperfeiçoando para o propósito dEle. E a Bíblia ainda diz, eu não me lembro onde está o versículo agora, que Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Acabei de derrubar aquele que falava assim: não, eu vim aqui hoje porque eu quis. Foi Deus que botou o querer em você. Deus coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Um Deus botou no teu coração: quero ir lá na igreja hoje. Aí você veio. Você parou para nos acompanhar aí de casa. Está entendendo, meu irmão? Todos os nossos caminhos e decisões serão influenciados por Ele. Deus tem o poder de nos influenciar. Ele vai dirigindo você e vai te abençoando. Aí você começa no processo, vence o primeiro processo, a primeira etapa. E quando você vence a primeira etapa, aleluia, glória a Deus, dá vontade de querer mais, não dá? Dá ou não dá? É claro que dá. Esse menino aqui chegou em casa mês passado, todo alegre. Pai, olha que legal. A escola, a ETEC, deu para ele uma folha. É meio que um certificado, um diploma de honra ao mérito, por ter se destacado na sala dele, entre os alunos, entre os melhores alunos da sala dele. Chegou em casa, mostrando esse negócio, tirou foto. Pergunta se ele não está com vontade de mês que vem ele chegar em casa com mais um. Por quê? Venceu o primeiro. Quando a gente vence o primeiro, não dá vontade de vencer de novo? Não dá vontade de vencer de novo?
Aí o que você faz? Você vai vencendo. Vence o primeiro, vence o segundo, vence o terceiro, o quarto. Opa, peraí, tropecei, não importa. A Bíblia diz que você pode tropeçar, mas o Senhor te levanta. A Bíblia diz que você pode tropeçar, mas o Senhor te sustenta com a mão dele. A Bíblia diz que você pode tropeçar, você pode cair, mas a boa mão do Senhor te levanta, te põe de pé e diz para você: continua, porque você ainda não chegou no propósito final. Não pare. Eu preciso estar envolvido e comprometido com o propósito, para que eu não me distraia. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O teu propósito vem de quem, irmão? O teu propósito vem de quem? Vem do Criador. Vem do Deus que te criou. É por isso que eu não posso dar propósito para o Igor. Mas eu criei ele. Não, eu não criei ele. Quem criou ele foi Deus. Foi Deus que fez ele acontecer. Então é Deus quem sabe o propósito dele, não sou eu. Eu posso guiá-lo através do processo. Eu posso levá-lo a conhecer ao Senhor. Eu posso apresentá-lo ao Senhor. E aí um dia Deus vai olhar para ele e vai falar: o seu propósito é esse. De novo, a história do teclado. Lembra que eu falei que a história do teclado? Eu tentei encaixar um propósito para ele. Teclado. Deus falou: bateria. E o propósito de Deus foi melhor do que o meu. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Está entendendo? Eu preciso entender o propósito. Ser obediente ao processo é o melhor caminho. Sabe quando é que você mais honra o Senhor? Quando você é obediente ao propósito que Ele tem para você. Sabe, hoje é dia das mães. Vocês estão percebendo que eu não falei nada de mãe, né? Mas eu quero só abrir uma vírgula aqui. Filho que está aqui, sabe qual é o melhor presente que você pode dar para sua mãe? Alguns filhos estão assim: um PlayStation 5, que é eu que vou jogar, né? Levar para o restaurante para comer. Qual mãe gostaria de ir para o restaurante para comer aí? Mãe? Eita, isso aí. Uma bolsa nova, sapato novo. Um dia sem ter que ir para a cozinha. Eita! Não tem mais mão para levantar, né? Sabe qual é o melhor presente que seu filho pode te dar? Honra. Ele pode te dar um dia de rainha, mas se ele não te honrar, não vale de nada. Ele pode te dar o presente mais caro do mundo. Isso não significa honra, porque honra é posição, não é presente. Então, filho, se você honra a tua mãe, não se preocupe. Quando você cumpre o seu propósito, como que eu honro a minha mãe? Quer saber como você honra a sua mãe? Cumprindo o seu propósito. Quando o Deus que está lá no céu olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele e falou: está consumado. Deus se alegrou, porque eu honro ao meu Deus, cumprindo o meu propósito a Ele. Tudo está ligado ao propósito. Toda a nossa vida está ligada ao propósito. Você, filho que está aqui, quer presentear a sua mãe? Cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Feche parênteses. Chega ao final da sua caminhada, irmão, como um servo bom e fiel, porque tudo faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Se você deseja algo,
verifique que esse algo que você deseja está ligado ao processo que Deus tem para você. Se está, pode pedir que Ele vai abrir a porta para você. Vamos ficar de pé que nós vamos orar. Desfrute da caminhada. Eu sei que muitas vezes é difícil, é árduo, dá trabalho. Como Paulo sofreu na caminhada, chibatadas, chicotadas, olhava para os filhos dele e falava: eu ainda sinto dores de parto. Os meninos estavam velhos e criados, não os filhos de Paulo, os filhos espirituais de Paulo. Mas ele dizia: eu ainda sinto dores de parto. Até que, qual era o propósito de Paulo na vida dos filhos espirituais dele? Sabe qual é o propósito do Samuel e da Tayane na vida da Emily? Sabe qual é o meu propósito da minha esposa na vida dos meus filhos? Sabe qual é o propósito do Douglas e da Manu na vida do Lucas? Sabe qual é o propósito? Cristo formado na vida dos filhos. Esse é o nosso propósito enquanto pais. Paulo dizia: eu sinto dores de parto até agora, por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Até lá, dói, dá trabalho, mas desfrute do processo. Vale a pena ver os meninos fazendo bagunça em casa, dando trabalho de vez em quando. É o processo. Quantas vezes você está no processo de crescimento da sua vida espiritual, mas não é gostoso? Você vem para a igreja e Deus está te levando num processo, e Deus te abençoa, faz um mimo a você, e aí você: opa, Deus, obrigado. Quantos tiveram esse sentimento? Na quinta-feira eu cheguei aqui, quando eu abri a porta tinha um painel para mim ali. Falei: opa, Deus, obrigado. Mais um mimo durante o processo, para que o propósito final seja alcançado. Se você tem tido dificuldade na caminhada, de entender o processo, coloque isso diante do Senhor agora. Se você tem olhado para o propósito e tem achado difícil de alcançar, fale com Deus: Deus, me dá força para eu alcançar o meu propósito. Me dá força. Ele vai te garantir. Ele vai te garantir. Mas entenda uma coisa: Ele vai tirar tudo que não está ligado ao propósito. Seja ousado. Se você for ousado em fazer essa oração, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Se prepare para viver separações, mas se prepare para viver novos encontros e novas conexões com Deus. Estou dizendo que Deus vai separar teu casamento. Não, não é isso. Mas Deus vai separar amizades. Deus vai te separar de lugares, para te apresentar novas amizades, para te apresentar novos lugares que estão ligados ao propósito que Ele tem para a sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que nós saímos aqui nessa noite entendendo o teu propósito, o teu processo. Entendemos, ó Deus, nessa noite que tudo está ligado ao teu propósito, que tudo está ligado ao propósito que o Senhor tem para nós, que tudo está ligado àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Meu Deus, que nós possamos nessa noite, Senhor, nos esforçarmos, meu Deus, para andarmos no teu propósito, para andarmos na tua vontade, para estarmos conectados contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos ajude durante esse processo, Senhor, até o cumprimento final do propósito, que é a nossa salvação eterna. Até lá, Senhor, os pequenos propósitos que o Senhor tem, os pequenos alvos que o Senhor tem para mim e para cada um aqui, que o Senhor nos ajude a conquistar, que o Senhor nos ajude a chegar lá, que o Senhor nos ajude, Deus, a cada etapa das nossas vidas, a celebrarmos, ó Deus, as pequenas vitórias, a celebrarmos, ó Deus, as pequenas conquistas, a celebrarmos, ó Deus, os pequenos começos, porque são através dos pequenos começos que virão as grandes vitórias das nossas vidas. Senhor,
não nos deixes desistir durante o processo, não nos deixes desistir na caminhada, não nos deixes desistir, parar, porque esse não é o teu objetivo. O teu objetivo é que nós alcancemos, cheguemos até o final. Que assim seja cada um que está aqui, cada um daqueles que estão em casa, Pai, em nome de Jesus, que o propósito final do Senhor, meu Deus, seja concretizado, porque a tua palavra diz que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, abençoa-nos, sustenta-nos, esforça-nos, ajuda-nos com a destra da tua justiça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de nós irmos para a apresentação das crianças, nós ainda vamos orar. Eu quero orar pelos irmãos que estão enfermos. Nós tivemos uma notícia agora à tarde, a irmã Débora recebeu alta, ela está em casa, né? Se algum irmão puder ir fazer uma visita para ela em casa, vá. O Valdair, ele estava com a pressão meio descontrolada, foi parar no hospital hoje também, mas já está em casa, mandou mensagem agora há pouco para mim. E é uma família que está sendo atacada na área da saúde, então vamos orar por eles. A irmã Georgina também está enferma, o Benedito também está enfermo, o irmão Ricardo está enfermo, mandou mensagem agora há pouco para mim também, né? Louvamos a Deus pela vida da Clarice que está ali, né? Nós oramos por ela, o Fernando também, que foi curado. Deus tem curado, irmão, e vai continuar curando em nome de Jesus, amém? Mas vamos orar por esses, vamos orar por esses. Se você conhece alguém que está enfermo, fale, mencione ele agora diante do Senhor, para que Deus traga a cura, amém? Pai, nós oramos, Senhor, por esses irmãos que estão enfermos, apresentamos a Ti, Senhor, a vida da irmã Débora, meu Deus, que ainda está em processo de restauração. Apresentamos a vida do Valdair, Senhor, oramos, ó Deus, pela vida da Isadora, Senhor, lembramos, ó Deus, Senhor, a vida da irmã Georgina, lembramos do Dito, Senhor, lembramos da Vera Maranhão, lembramos, ó Deus, esses irmãos que estão enfermos e outros que estão sendo mencionados agora. O Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor tirou a Débora do hospital, ela já está em casa, louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, o Senhor curou a Clarice, o Senhor curou o Fernando, por isso nós oramos, o Senhor já curou a muitos, Senhor, oramos por esses irmãos, lembramos do Ricardo também, Senhor, que está enfermo, meu Deus, toca nesses irmãos, traga cura, Pai, toda sorte de enfermidade, cura agora, tira as enfermidades deles, toca, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, eles têm um propósito a ser cumprido, eles têm um processo a ser vencido, e em nome de Jesus, eles cumprirão o propósito, eles vencerão esse processo, serão curados em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.